Fala pessoal, voltei aqui, né, para fazer mais 2 exercícios com vocês. Nós temos agora, neste caso, a seguinte questão. Numa pequena cidade, realizou-se uma pesquisa com um certo número de indivíduos do sexo masculino, tá? Na qual procurou-se obter uma correlação entre a estatura de pais e filhos. Tá? Classificaram-se as estaturas em 3 grupos: a altura alta, A, altura média, M, e altura baixa, B. Os dados obtidos na pesquisa foram sintetizados em termos de probabilidade na matriz. Então aqui eu tenho uma matriz. Tá? O que essa matriz indica? Né? Aqui ele vai trazer, mas o elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz, então primeira linha, segunda coluna, esse elemento aqui, 1/4, né? Que é 1/4, significa que a probabilidade de um filho de pai alto, tá, ter estatura média é de 1/4. Olha lá, pai alto, filho com altura média, 1/4. Tá? Os demais elementos interpretam-se similarmente, né? Ou similarmente, né? Ou seja, um pai baixo com um filho alto, a probabilidade é de 1/8. Um pai alto e o filho baixo, a probabilidade também é de 1/8. Então ele trouxe a probabilidade através dessa matriz. Tá? Admitindo que se essas probabilidades continuem válidas por algumas gerações, ou seja, se mantenha a mesma relação, a probabilidade de um neto de um homem com estatura média ter estatura alta é. Tá? Ou seja, a probabilidade de um neto de um homem com estatura média ter estatura alta é. Bom, vamos lá, pessoal. Altura. Vamos marcar aqui de uma forma para a gente organizar, né? Vamos colocar aqui pai, filho, neto. Tá? Ele quer que a gente verifique para, no caso, né, a probabilidade de um neto de um homem com estatura média ter estatura alta. Perfeito? Então vamos ver. O pai, né, no caso o avô, né, ele tem que ter estatura média. Então o que nós temos? Pai com estatura média, ele pode ter um filho com altura alta, tá? Pai altura média, filho com alta, certo? O filho com alta, ele vai ter que gerar um neto com alta. Lembra que ele quer aqui que o neto seja com altura alta. Tá? Então vai ter que ser gerado um filho com altura alta. Tá? O pai, que no caso é o avô, né, com a estatura média, ele pode ter um filho também de estatura média. Esse filho com estatura média pode ter o seu filho com estatura alta. E o pai com altura média, ele pode também ter um filho com estatura baixa. E esse filho ter um filho, que é o neto, né, com altura alta. Certo? A gente tem essas combinações. Perfeito? Então o que nós vamos pensar? Qual é a probabilidade, aqui, né, a probabilidade de um pai de estatura média ter um filho de altura alta? Então, pai de estatura média com altura alta, né, com o filho dele sendo altura alta, é 3/8. Então, vamos marcar aqui, 3/8 é a probabilidade do filho desse cara ter altura alta. A probabilidade do pai de estatura média ter um filho de estatura média é de 3/8 também. Tá? A probabilidade de um pai de estatura média ter um filho de altura baixa é 1/4. Certo? Agora a gente vai olhar deste filho para o neto, né? Que ele vai gerar esse. A probabilidade de um pai de altura alta ter um filho de altura alta é 5/8. A probabilidade de um pai de altura média
ter um filho de altura alta, né? Então, o pai de altura média ter um filho de altura alta é 3/8. E a probabilidade de um filho de altura baixa ter o neto de também altura alta é 1/8. A gente chega nessas relações. Tá? Então a gente tem essas possíveis combinações. Ou seja, o pai de altura média, ele pode ter alto e alto. Tá? Então a gente vai ter que a probabilidade do neto ter altura alta, vou colocar NA aqui, neto altura alta, vai ser a probabilidade de alto intersecção alto, tanto o pai quanto o neto forem altos, mais a probabilidade do pai ser médio, né, do filho desse homem ser médio e o neto ser alto, mais a probabilidade do filho dele ser baixo, mais o neto ser alto. Tá? Então, intersecção, a gente está falando de produtos. Né? Então, a gente vai fazer 3/8 vezes 5/8 mais 3/8 vezes 3/8 mais 1/4 vezes 1/8. Tá? Então, nós teremos aqui 15 sobre 64 mais 9 sobre 64 mais... Note que aqui, né, gente, vai ficar 4, não vai dar 64, né? Vai ficar 1, né? Vai ficar 1 sobre 32. Tá? Vai ficar 1 sobre 32. Poderia transformar numa fração equivalente? Sim, ficaria 2 sobre 64. Tá? Mas, no caso, como a gente vai estar trabalhando calculadora, é indiferente. Né? Então, 15 dividido por 64, mais 9 dividido por 64, mais 1 dividido por 32, vai gerar para a gente 0,4625. Essa é a probabilidade, então, tá, de um homem de altura média, né, ele ter um neto, tá, com estatura alta. Tá? Então, o neto de um homem de estatura média ter altura alta é de 40,625%. Tá? Então, eu tive que levar em consideração todas as combinações possíveis. Né? Então, filho alto, filho médio, neto médio, filho baixo, neto alto. Né? Ou seja, todos com o neto alto e as possíveis do filho, levando-se em consideração ou dado que, né, o pai, né, esse homem, ele tem estatura mediana. Tá? Vamos fazer mais um. Um lote contém 20 peças, das quais 5 são defeituosas. Escolhendo-se uma amostra de 2 peças, então ele vai tomar 2 peças, tá? Ao acaso e sem repetição desse lote, ou seja, ele retira a peça, mas ele não repõe, tá? A probabilidade de se obter pelo menos uma peça defeituosa é, tá? Pelo menos uma peça defeituosa é, tá? Quando eu falo pelo menos uma peça defeituosa, vamos escrever o nosso espaço amostral. Note que ele fala sem reposição, tá? Então vamos lá, né? O nosso espaço amostral ele ficaria o seguinte: são 2 peças. Eu tenho a possibilidade da primeira ser defeituosa. Então, como que eu vou colocar aqui? Vamos usar S para defeituosa e N para não defeituosa, ou conforme. Tá? Então, a primeira pode ser defeituosa, sim. A segunda pode ser também sim.
tá? Ambas defeituosas. Eu posso ter a primeira sendo defeituosa e a segunda não sendo defeituosa. Eu posso também ter a primeira não ser defeituosa e a segunda ser defeituosa. E tenho a quarta possibilidade de que ambas não sejam defeituosas. Tá? Eu tenho essas 4 possibilidades no meu espaço amostral. Tá? Ele fala pelo menos uma peça apresentar defeito. Pelo menos uma, isso indica para a gente que é uma ou mais. No caso aqui, a gente pode considerar 2 peças defeituosas, uma peça defeituosa, uma peça defeituosa. Esse carinha aqui é nenhuma peça defeituosa. Certo? Então a gente pode resolver isso daqui da seguinte forma, né? A probabilidade de x, ou seja, o número de peças ser defeituosas, ser maior ou igual a 1, tá? Pelo menos 1, tá? Pode ser dado pela probabilidade deste, tá? Então vamos colocar aqui probabilidade de sim intersecção sim, mais a probabilidade de S intersecção N, mais a probabilidade de N intersecção S. Certo? Ou, que eu sempre faço, né, essa brincadeira, ou a probabilidade de x ser maior ou igual a 1 é igual a 1 menos a probabilidade de eu ter nenhuma peça defeituosa, ou seja, x igual a 0. Tá? Então, se eu excluir a probabilidade de nenhuma defeituosa e tirar, né, do 100%, eu vou estar achando a probabilidade de pelo menos uma. Tá? Então, a gente teria aqui que é 1 menos a probabilidade de não intersecção não. Perfeito? Posso trabalhar dentro dessas 2 hipóteses. Para esse caso, eu prefiro a segunda. Por quê? Né? Porque é mais fácil de se trabalhar. Né? Você calcula apenas uma probabilidade. Tá? Mas nada impede de fazer da outra. Vamos fazer aqui, nesse momento, as 2. Tá? Para isso, eu vou usar primeiro essa daqui para correlacionar algumas coisas para vocês. Né? Então, probabilidade de x ser maior ou igual a 1. Tá? Usando a primeira relação que eu escrevi. Probabilidade de sim intersecção sim. Tá? O que vai acontecer nesse caso? Né? É o produto entre a probabilidade da primeira ser defeituosa e a segunda também ser defeituosa. Mas o exercício fala que é sem reposição. Tá? O que isso vai gerar? A primeira ser defeituosa, a gente tem 5 em 20. Tá? Então a probabilidade da primeira ser defeituosa é 5 em 20. Vezes a probabilidade da segunda. Mas se a segunda, né, eu não repus a peça defeituosa, quer dizer que eu já não tenho mais 5 defeituosas, eu passo a ter 4 peças defeituosas. E eu também já não tenho mais 20 peças, eu tenho 19 peças. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que a probabilidade da primeira influencia na probabilidade da segunda. Isso são eventos que não são independentes. Tá? Dependendo do que ocorre na primeira, ele vai influenciar na probabilidade da segunda. Tá? Então isso garante a não independência deles. Tá? Então note que se fosse com reposição, a probabilidade seria 5 sobre 20, a probabilidade de sair uma nova peça com defeito seria 5 sobre 20. Como eu não reponho, tá? É sem reposição, a probabilidade do próximo ela reduziu, né? Ela foi alterada. Perfeito? Essa é algo que a gente precisa tomar cuidado. Mas, então,
A probabilidade, a segunda possibilidade, é a primeira sim, a segunda não. Tá? A probabilidade da primeira sim é 5 em 20. A primeira retirada eu tenho 20. Tá? E 5 peças defeituosas. A segunda é não. Muito bem. Se eu já tirei uma peça defeituosa, então vamos pensar ali, né? Vamos pensar comigo nesse caso. Se a gente tem 5 defeituosas, a gente tem 15 não defeituosas. Perfeito? Complementar. 5 defeituosas, 15 não defeituosas. Tá? Saiu uma defeituosa. Então ainda restam 15 não defeituosas. Só que eu já não tenho mais 20, eu tenho 19. Então note que saindo uma peça defeituosa aumenta a chance de sair uma peça boa. Tá? Mas a terceira possibilidade, a primeira não ser defeituosa, então vamos lá, né? A primeira não ser defeituosa, eu tenho 15 não defeituosas em relação a 20 peças no total, tá? Vezes a probabilidade de sim, a segunda ser defeituosa. Bom, já saiu uma que não é uma não defeituosa, mas ainda então me restam 5 defeituosas. Porém, eu já não tenho mais 20 peças, eu tenho apenas 19. Tá? E a gente vai chegar aqui então em 20 sobre 190 vezes 2, 380. 20 sobre 380 mais 75 sobre 380 mais 15 vezes 5, 75 sobre 380. Tá? Ou seja, essa nossa probabilidade vai dar 150 mais 20, 170. Então, 170 em 380. Que vai ser igual a uma probabilidade, então, de 0,447 aproximadamente. Perfeito? Primeira possibilidade. A segunda possibilidade que eu comentei é exatamente a questão de a probabilidade de x ser maior ou igual a 1 vai ser 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0, né? Ou seja, eu não ter nenhuma peça defeituosa. Não, nenhuma peça defeituosa quer dizer que é 1 menos a probabilidade de não intersecção não. Tá? A primeira não ser defeituosa e a segunda também não ser defeituosa. Então, nesse caso, nós teríamos 1 menos a probabilidade da primeira não ser defeituosa. Eu tenho 15 num total de 20. A segunda também não ser defeituosa, lembrando que a primeira já foi, né? A primeira não foi. Então quer dizer que me sobraram 14 em 19. Tá? Então nós teremos aqui 1 menos 20 vezes 19, 380. 15 vezes 14 são 210. Só por observação, tá, gente? 210 com 170, 380. É exatamente o quê? O complemento. Observe? 170, 210. 170 com 210, 380. Completa todo o nosso espaço amostral. Tá? Então, dessa forma, nós teremos aqui 1 menos 210 dividido por 380, tá? Vai dar 0,447 aproximadamente. Tá? Então, note que as duas formas chegam no resultado. Uma, você tendo que calcular mais possibilidades, mais probabilidades e somá-las para obter. E a segunda, você calcula apenas uma e tira do 100. Tá? Então, volto a reforçar. Pensar no complemento, né? Ou seja, ao invés de falar, nossa, eu vou calcular todas essas probabilidades,
eu preferi calcular as que são menor, né, e tirar do 100, isso garante que você conseguiria resolver isso muito mais rapidamente, tá? Essa estratégia sempre é válida. Perfeito? E também essa questão, né, gente, importante ressaltar aí, de reposição e não reposição, né? Aqui no caso, a primeira ser, né, eu retirei a primeira, a segunda, a partir do momento que não tem reposição, vai influenciar no resultado da outra, né? Ela vai aumentar ou diminuir as chances de ocorrência, tá? Por exemplo, no caso da primeira e segunda ambas serem defeituosas. A probabilidade da primeira é maior que a probabilidade da segunda. É só você fazer aí 5 dividido por 20, né? 5 dividido por 20, você teria 0,25 de chance, né? Para a primeira ser defeituosa. Agora, se já saiu uma defeituosa e não teve reposição, a segunda é 4 em 19, né? Então, 4 em 19 já é 0,21. Ou seja, a probabilidade de ocorrer uma nova peça defeituosa, ela decai nesse princípio. Perfeito? Gente, fico por aqui. Aguardo vocês então no nosso momento síncrono. Não esqueçam de fazer a atividade do pré-aula. Valeu? Fui!